Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos aqui fazer o nosso último encontro, né? A gente vai continuar, né? Trabalhando o mesmo assunto da aula passada. Acho que o Thales não participou, né, Thales? Eu acredito que você deve ter assistido lá a aula que foi Eu gravada. assisti assíncrono, professor. Eu vi no vídeo gravado. Pois é, mas tem a assíncrona e tem a aula síncrona, né? Tem as duas. Essa daqui é a continuação da síncrona. Aquela assíncrona, ela é um complemento que eu fiz, porque como não ia dar tempo de fazer tudo, aí eu resolvi gravar também e deixar disponível. Pode ser que na minha abordagem de hoje eu fale alguma coisa que já foi falado também na aula assíncrona. Mas, de toda forma, a gente vai fazer o fechamento e tomara que dê tudo certo aí. A previsão aqui é 50 minutos, no mais tardar, 5 minutos a mais, para a gente estar aí fazendo o encerramento, tá bom? Bom, então vamos lá. Os objetivos continuam sendo os mesmos, né? Então nós temos aí o tema da aula, que é terminologias e simbologias normalizadas aplicadas à instrumentação. Acaba que essas simbologias e essas terminologias, né, elas também são utilizadas na área de automação também, porque como as duas áreas elas têm interface, né, instrumentação e automação, então quando você fala, por exemplo, de um projeto de instrumentação, automaticamente você já está envolvendo também com a parte de automação industrial, né? Então essa norma, né, a normalização, ela está, né, como eu disse, relacionada com as duas áreas. Então, o objetivo nosso aqui hoje é conhecer sobre a normalização aplicada à área de instrumentação, conhecer também as principais terminologias relacionadas à área de instrumentação, que se estende, né, à automação, ter noções sobre símbolos de instrumentos e outros dispositivos utilizados em instrumentação, e visualizar algumas aplicações das terminologias e das simbologias a fim de interpretação de fluxograma, diagrama e malha de controle de processo industrial. Eu queria ressaltar aqui, Otávio e Renata, é que, assim, o que a gente vai falar aqui hoje não vai tornar vocês especialistas nessa área, porque, na realidade, eu estou falando aqui de uma área bem específica, principalmente aqueles profissionais que lidam com projeto mesmo, né, de desenvolvimento desse tipo de sistema, né, de sistemas automatizados. Então, é uma área específica, não é afim ao engenheiro metalúrgico, mas ao engenheiro de automação, né, e profissionais aí ligados à área, como eu disse, né, de forma mais específica. Mas, pelo menos, a gente precisa ter uma ideia, né, caso vocês, né, é, aí no exercício profissional aí, futuramente, se deparem, né, com algum tipo de projeto dessa natureza, vocês pelo menos têm assim uma certa visão, condição pelo menos de conversar a respeito, debater o assunto e não ficar totalmente alheio, né, à situação. Mas caberia aqui essa observação, dizendo para vocês, né, que se num momento futuro vocês tiverem que se envolver de uma forma mais específica, né, ou até mesmo mais aprofundada, recomendaria até mesmo fazer um curso, né, de projetos voltados para essa área, né? Mas vamos lá, né? Qual que é a importância, primeiro, da gente entender um pouco a respeito dessas terminologias? Eu até já falei aqui, né? Quando eu falo de terminologia e de simbologia, são recursos normalizados. Então, isso vale, gente, para praticamente todas as áreas tecnológicas. E como a instrumentação, ela é uma área, assim, muito globalizada, então se você, por acaso, né, deparar com um projeto voltado à área de instrumentação, você vai entender que esse projeto, ele é praticamente universalizado. Então, se um projeto, por exemplo, de um equipamento, né, de um outro país, ou de um fabricante externo, por exemplo,
ou mesmo aqui mesmo no Brasil, né? Então, a gente sempre vai pensar o seguinte, que tem que existir uma norma que vai, de certa forma, universalizar esses conceitos para poder facilitar o nosso entendimento. Então, se isso não acontecesse, seria muito difícil a gente entender o funcionamento, desenvolver atividades aí relacionadas à manutenção do processo, praticamente, né, trabalhar aí com essas novas tecnologias de vanguarda que estão surgindo. Então, a gente vai pensar o seguinte, que a normalização aqui ela é fundamental justamente para ajudar a gente nesse entendimento e para que todos tenham uma linguagem só. Desenho, né, ele é uma linguagem de comunicação aí, e o objetivo é universalizar mesmo e facilitar a compreensão, até mesmo para as pessoas mais leigas, né? Porque a simbologia, ela leva a isso. Você pode ver, por exemplo, que, só para fazer assim, um paralelo aqui, uma analogia, pensa na simbologia de trânsito, por exemplo. Muitas pessoas nem dirigem carro, ninguém não é motorista nem nada, mas ele entende de sinal de trânsito, ele sabe o que é uma faixa de pedestre, um sinal de pare. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, é importante a gente frisar isso. Uma coisa é você ser especialista na área, você ser um desenvolvedor, né, aí dentro da área de instrumentação e automação. Outra coisa é você ser uma pessoa leiga, talvez que faça parte de uma outra área técnica, mas num dado momento você também tem a condição de fazer algum tipo de interpretação, mesmo de forma mínima, né? Não com tanto grau de profundidade, mas pelo menos tem uma visão aí, né, superficial, de tal forma que você não fique totalmente alheio à situação. Então, a simbologia e essas terminologias têm esse propósito, né? Então, a gente vai entender o seguinte, que as terminologias é um conjunto de termos específicos e sistema de palavras. Eu falei na aula passada, Thales, não sei se você, na aula retrasada também falei sobre isso, nós temos o VIM, é o Vocabulário Internacional de Metrologia, né? E lá nesse VIM existe como se fosse um dicionário técnico com os termos, principalmente os termos mais usuais, né, utilizados nessa área. Existem outros documentos que são consultados, né, inclusive a própria norma ISA, né, também. Existem outros documentos técnicos que estão associados às normas, e tudo isso é utilizado pelos profissionais para ajudar nessa questão da padronização dos conceitos, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de uma terminologia voltada para a área de instrumentação, essa terminologia ela é comum para todas as pessoas. Então, a ideia desse dicionário técnico é justamente criar essa uniformidade dos termos. Tá? Por isso que está dizendo aí, olha, é um conjunto de termos específicos. Por quê? Por que é específico? Porque é voltado para essa área que a gente está discutindo aqui, que é a área de instrumentação. Agora, o que acontece? Eu fiz aqui um esquema para a gente poder tentar entender melhor o que está acontecendo, principalmente em termos de... Quando a gente fala de terminologia, né? Na realidade, no nosso curso, a gente já vem fazendo isso desde o início. Então, não sei se vocês perceberam, né? Os vários termos técnicos que a gente veio discutindo ao longo do curso, e isso foi formando, né, o nosso vocabulário técnico aqui. A gente vai conversando e procurando fazer aí as definições para cada termo, né? Então, nós falamos de elementos primários e a gente definiu lá os elementos finais de controle, né? Fomos definindo, né, quais eram esses elementos, né? Depois nós falamos de malha de controle, sistema de controle, né? A malha de controle aberta e fechada, sistema de controle manual e automático. Tudo isso foi falado no curso, né? Tipos de controle, aquele que é feito com realimentação, que é o feedback, e tem o controle antecipativo, né? Que você faz alimentação antes, né, do controlador, né? Justamente para prever aí e diminuir a incidência de distúrbios. Então, você faz a antecipação, né, da alimentação. É outro tipo de controle muito comum. Falamos também das variáveis, né, o set point, que é o valor desejado, a variável controlada, né, e a variável manipulada. A gente
o tempo todo aí no curso a gente veio, né, trabalhando esses conceitos. E tudo isso, gente, são terminologias, tá? Então, nós temos aí esse quadro, né, esses dois quadros, que eles estão basicamente relacionados um com o outro. Do outro lado também, nós falamos um pouco sobre a telemetria, né, aquela parte dos sinais. Eu deixei essa parte mais a nível da aula assíncrona, né, onde eu fiz lá a definição desse tipo de classificação, né, de que forma que os instrumentos eles se comunicam, né, um com os outros. Quando vocês fizeram a pesquisa dos instrumentos, acredito que vocês devem ter também passado, né, por esses conceitos. Então, outra parte também é com relação à comunicação digital, né? As redes, até que a gente não abordou muito, porque essa parte aí está mais voltada à automação industrial. Então, o que está de verde aí não foi muito o nosso centro de abordagem no curso, porque o nosso foco aqui está mais voltado à parte de instrumento, né? Para fazer jus à nossa disciplina. Mas a gente acabou falando alguma coisa a respeito, e aí vocês vão perceber que existe, né, relação em todas essas nomenclaturas aí, ou seja, elas estão interligadas. Um outro esquema que eu montei aqui, gente, para tentar mostrar para vocês, assim, tentar planificar melhor, né, as nossas ideias, que nós, quando a gente começou a falar do processo de medição, e aí nós introduzimos outros conceitos também, que estão interligados à área de instrumentação. Quando você pensa em instrumento, logo você pensa em medir, né? Então a gente introduziu esses conceitos também, falamos dos processos físicos, definimos grandeza, sistema de unidade. Nós não aprofundamos nessa parte, né? Também, porque seria, no caso, lá na parte da metrologia, né? A gente teria que ter lá um desenvolvimento do conteúdo de uma forma mais aprofundada, mas a gente trouxe alguns conceitos para vocês também. Falamos a respeito de distúrbios em malhas de controle, como que eles acontecem, né? Depois nós começamos a definir o conceito de medição, falamos que a medição é feita por comparação, né? Aí você tem a medição direta, indireta, né? Falamos a respeito do sistema de medição, definimos o que é processo de medição. Então, nós temos aí dentro do campo do sistema de medição o que é mensurando, o que é operador, ambiente, método, procedimento, e depois nós entramos falando do instrumento. Abordamos o conceito de exatidão e precisão, isso aí já foi na última aula. Definimos alguns tipos de erros, né? Falamos de incerteza. No caso dos tipos de erros, falamos de erro sistemático, aleatório, grosseiro. Existem outros tipos de erro, né? O erro estático, dinâmico, erro de offset, que eu vou falar na aula de hoje. O erro estático e dinâmico, que eu abordei na aula passada. Como eu havia dito, falamos de incerteza, os tipos de incerteza A e B. Falamos um pouquinho a respeito do controle estatístico, né, da forma que é feita, né, aquela avaliação matemática, né, aí no caso do controle, né, estatístico de processo. Então, nós falamos de média, né, aí está escrito errado, é média, média amostral, desvio padrão, variância, incerteza, são índices, né, ou indicadores que são utilizados dentro do controle estatístico de processo. Abordamos também a respeito de erro máximo admissível, faixa de indicação, valor medido, faixa de medição máxima e mínima, que são aqueles limites. E aí nós abordamos finalmente aí o conceito de resultado de medição, que é o RM, considerando que o resultado de medição é o valor medido mais ou menos a incerteza de medição. Tudo isso que eu estou falando para vocês, aqui atrás, né, nessa tela e também nessa, se você for assim, em termos de buscar o conceito, você vai perceber que tudo isso tem a ver com terminologia. De uma forma ou de outra, todas elas estão relacionadas à área de instrumentação. Tá certo, gente? E aí, o que acontece? Na aula passada, a Renata participou, né? A gente, como eu havia dito, né? A gente focou mais na questão dos instrumentos. Aí tá de laranja aí, tá vendo? Olha, instrumento. A gente trabalhou essa parte. E aí a gente foi falando a respeito de alguns conceitos
relacionadas a essas terminologias aí, olha. A definição de exatidão, repetibilidade, sensibilidade, faixa de medição, que é o range, alcance, zona morta, tempo morto. E na aula de hoje, eu vou tentar aqui abordar esses que estão de verde aí, que estão sublinhados de verde, que ficou, de certa forma, faltando para a gente fechar essa parte. E assim que eu terminar esses aí, eu vou abordar um pouquinho com vocês a respeito da simbologia. Porque até o presente momento, a gente está falando apenas de terminologia. Terminologia ou nomenclatura, que são termos técnicos aí pertinentes a essa área. Então, veja bem, o próximo aí, que é a esterese, aqui eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês o que é a esterese. Pela definição que está aí, olha só, a esterese é a diferença máxima da indicação do instrumento, levando em consideração a análise do ponto medido na subida, ou seja, na fase que a gente chama de fase crescente, e do mesmo ponto medido na descida, que é a fase, né, decrescente. O que é isso? Para você entender um pouco melhor isso aí, eu estou usando um exemplo de um manômetro. Imagina que um manômetro ele está fazendo uma medição em dois momentos. Então, no momento, eu tenho uma pressão subindo. Vocês estão entendendo o raciocínio? Olha, imagina lá, eu tenho um fluido, uma tubulação, um manômetro instalado, e num dado momento eu tenho a pressão crescente. Aí ele registrou, por exemplo, 2,05 bar. Mas aí a pressão também teve uma queda num outro momento, mais à frente, né? daí um certo tempo. E aí houve um novo registro de 2,01 bar. O que está acontecendo? O que vem a ser essa esterese? Eu até tinha dado um exemplo na aula passada para a Renata, eu acho que o Thales não estava, mas aí vale a pena repetir. Eu dei até um exemplo do velocímetro do veículo. Não sei se a Renata lembra. Ô, Thales, você dirige o carro? É motorista? Dirijo, professor, dirijo. Você já observou que muitas vezes, olha só o que eu vou falar para você, pra você entender o que está escrito aí, ó. Quando você está dirigindo, por exemplo, num dado momento, você olha para o velocímetro e você tem a sensação que a velocidade real do veículo não é aquela que o velocímetro está indicando. Você já teve essa sensação? Já sim. Já. Quando ocorre uma desaceleração, por exemplo, às vezes o velocímetro ele demora um pouquinho para poder marcar aquela temperatura, aquela velocidade que está ali. Então, se você, essa sensação entre o que efetivamente o instrumento está indicando e o valor real indicado, é que a gente chama de esterese. E no caso aí do manômetro, que eu estou tomando como exemplo, acontece isso aí muitas vezes. Muitas vezes o instrumento ele não consegue indicar aquele valor real medido ali. Então, o que está acontecendo nesse exemplo aí? O instrumento ele está marcando 2 bar, só que a pressão real ela é 2,05. Então, a gente está tendo uma diferença aí, está percebendo? E não, isso está acontecendo no momento que a pressão está subindo. Um pouquinho mais à frente, né, um tempo mais adiante, a gente tem uma queda de pressão no mesmo sistema, ou seja, no mesmo manômetro. E aí você tem 2 bar novamente, porém você agora tem um outro valor, ou seja, a pressão real agora é 2,01. Então, como é que você faz para você determinar a diferença? O que é a esterese na realidade? É a diferença entre esses dois valores reais que estão aí. Então, você na realidade, como você não consegue determinar fielmente o valor, porque o que está indicando no instrumento não é o valor real, entendeu? Então, a esterese seria essa diferença que você tem aí. Como é que você faz para determinar? Você vai pegar o valor de 2,05 menos 2,01. E aí você vai ter um valor aí de 0,04 bar. Esse valor de 4 centésimos de bar seria, então, a esterese para esse instrumento aí, nessa condição que eu criei aí, para poder mostrar para vocês. Então, é uma situação, gente, que acontece demais. Isso não acontece, não é só com manômetro, pode ser com termômetro, outros, né, instrumentos aí que são utilizados aí no meio industrial. Então, quando ocorre essa diferença,
lembrando que essa diferença ela é normal de acontecer. Isso tem muito a ver, né, com o meio físico ali, que está sendo, né, as variáveis, né, do meio físico estão sendo avaliadas do ponto de vista da instrumentação, com o resultado real que realmente faz parte daquele processo ali. Então, isso é muito comum acontecer, e essa diferença que é para nós a esterese. Tá bom? Então, agora, veja bem, do ponto de vista mais prático, para que serve esse cálculo aí da esterese? Se você tem o valor da esterese, ela pode ser, inclusive, determinada, né, matematicamente, e ela pode ser transformada num valor, ou seja, num índice percentual, né, um valor percentual, e você pode utilizar esse valor para determinar o percentual de erro que está sendo verificado ali no processo de medição. Então, você usa o valor da esterese para poder fazer uma estimativa de erro. Olha que interessante. Se você pegar o range do instrumento, tá vendo? Olha lá. Digamos que você tem uma esterese lá de 0,3 em termos percentuais para um determinado instrumento. E aí você tem o quê? O range do instrumento. Qual que é o range do instrumento? É a faixa, né? Por exemplo, se você tem lá digamos, um termômetro, indicação mínima que o termômetro oferece 50 graus negativo e máximo 100 graus positivo, seria 100 graus Celsius, né? Você vai somar esse valor aí, você vai ter 150, tá vendo? Aí você vai pegar o 150 e dividir por 100. Então você vai ter um resultado e vai multiplicar pela esterese. Né? Porque aí, no caso, seria, né, como é 0,3%, então seria 0,3 dividido por 100 vezes 150. Qual que é a ideia aí? É multiplicar o range pela esterese. E aí você vai achar um resultado que é 45 centésimos de graus, né, ou 0,45 graus Celsius, que é o valor da esterese em graus. Então, você pode expressar ela em percentual, certo? E aplicar esse percentual num valor de uma determinada grandeza. No caso aí, eu estou usando um termômetro. Então, para esse exercício que está aí, olha, está dizendo aí, olha, num instrumento com range de menos 150 a 100 graus, sendo a esterese, né, de mais ou menos 0,3%, o erro será 0,3% de 150, que vai dar, então, esse valor aí de 45 centésimos de graus Celsius. Então, é uma aplicabilidade da esterese para fazer uma estimativa de erro do instrumento. Tá certo? Outra terminologia muito utilizada para nós aqui, né, quando a gente trata da questão do instrumento, é o que a gente chama de fundo de escala. Olha que interessante aí para esse exemplo. Fica fácil de entender. Ó. Um voltímetro que possui um erro de 5% de fundo de escala está sendo utilizado na escala de 1000 volts, né? Né, tem aí a indicação de 1000 volts, que seria o valor máximo, né? E aí você vai fazer a continha aí, olha, você vai pegar os 5% de 1000, então você já sabe, né, que se você for no valor máximo de indicação do instrumento, que é 1000 volts, você vai ter um valor de mais ou menos 50 volts, que equivale a 5% do valor. Agora, se você estiver utilizando esse voltímetro para poder fazer uma medição de uma tensão de 220 volts, esses mesmos 5%, eles vão ser aplicados ao valor de 220. Então, aí, fazendo as continhas, você vai ter, então, né, olha lá, em torno aí de 23%. Então, esses 50 volts aí vai representar em torno aí de 23% dos 220. Então, você vai associar o percentual, né, de 220 aos 23%, que corresponde aos 50 volts aí, ó, que é o valor referente aos 5% do fundo de escala. Então, esse tipo de análise é muito importante quando você está utilizando um instrumento, né, que vai cobrir a faixa
a faixa, né, de medição que você está utilizando ali. No caso aí, eu estou usando um instrumento que varia, né, de 0 a 1000 volts para poder fazer uma medição de 220, ou seja, a tensão de 220 ela está dentro do campo de 0 a 1000 volts. Mas você trabalha aí com essa lógica aí, olha. Você pega lá o fundo de escala, né, no caso aí o 1000, nem isso, ó, e faz o cálculo, então, com o percentual lá. Esse tipo de análise, né, é muito comum, tá, de fazer também para a gente poder ajudar aí na análise de erro. Aqui tem um exemplo, quando você vai trabalhar, por exemplo, nesse caso aí é um multímetro, né? O multímetro é um instrumento que oferece aí vários recursos, né, inclusive para medição de tensão, corrente contínua, alternada, por exemplo, você vai regulando ele, né, e mudando as escalas. Você pode medir também corrente, né, tanto contínua quanto alternada, além disso, resistência elétrica. E aí você vai ter aí as graduações específicas. Agora, olha só, observa lá o fundo de escala, ó, aqui na frente, ó, tá vendo, ó? Você tem um fundo de escala de 0 a 10, de 0 a 50, de 0 a 250, dependendo da variável que você está medindo. Seja tensão, seja corrente, né, seja resistência elétrica, né? E aí você vai observar, né, esse fundo de escala, que são esses valores aí, olha, que está no finalzinho, né? Que vai ser referência para você, caso você tenha que fazer algum tipo de avaliação de erro, né, semelhante a esse que a gente fez aqui atrás. Tá certo? Outra coisa importante, pessoal, que é muito comum a gente ouvir falar, né, em termos assim de instrumento, é o que a gente chama de classe de exatidão. O que é isso? Então, olha bem, a exatidão é a capacidade do instrumento de medição de fornecer resultados mais próximos possíveis do valor de referência. Eu não sei se vocês lembram, lá atrás, quando eu estava falando a respeito do processo de medição, eu mencionei muito com vocês o conceito do VVC, que é o valor verdadeiro convencionado. Então, esse valor verdadeiro convencionado é a minha referência em termos de medição. E eu vou trabalhar com base nele. Então, olha bem o que acontece. Quando o meu instrumento tem uma capacidade muito grande de aproximar desse valor verdadeiro, quer dizer, todas as vezes que eu faço medição com ele, os valores que eu vou obtendo na indicação do instrumento são muito próximos ao valor verdadeiro, eu posso dizer que esse instrumento meu ele tem um grau de exatidão muito elevado. Ao passo que, se os valores que eu estou obtendo, na medida que eu vou medindo, estão se distanciando do valor verdadeiro, aí eu posso dizer que o grau de exatidão ele tá em nível baixo, né? Quer dizer, então ele está com baixa exatidão. E os instrumentos, na medida que a gente vai percebendo, a tendência é a gente buscar aí, né, pelo menos a indústria, né, que fabrica esses instrumentos, trabalhar, né, com instrumentos com o maior nível de exatidão possível. Para quê? Para ajudar, né, no processo de controle. Quanto melhor o nível de exatidão, melhor. Isso em termos de qualidade do instrumento, tem a ver também com a capacidade de você manter o instrumento ali funcionando, né, durante um certo tempo, dentro da faixa de calibração também. Então, a referência dos níveis de exatidão é muito importante para quem trabalha, né, com controle metrológico. E no caso dos instrumentos voltados para a instrumentação, da mesma forma. Agora, o que vem a ser a classe de exatidão? A classe de exatidão nada mais é do que uma classificação que é dada para o instrumento para fazer um enquadramento dele, né? Isso é feito normalmente pelo fabricante. Então, esse enquadramento que a gente vai definir, né, a gente chama de classe. Então, você vai pegar, por exemplo, um determinado instrumento e você vai olhar lá no catálogo, ali na parte técnica do instrumento, onde ficam as descrições dele, e vai observar em que classe ele pertence. Ele pode pertencer na classe A4, A3, A2, A1, A, B, C, D, né? E aí você vai saber exatamente qual é o percentual, né, no caso aí para determinado instrumento, onde ele está classificado. Então esse percentual aí, ele é muito importante para a gente saber
que tipo de instrumento a gente está lidando com ele. E esse percentual, ele vai, de certa forma, impactar lá, na medida que você estiver usando ele ali dentro do processo, tá? É uma faixa, tá? Trabalha em termos percentuais. Então, no caso aí, você consegue ver por essa tabela aí, olha, como que funciona essa classificação aí, né? Definindo, então, a classe de exatidão do instrumento. Aqui nós temos um outro exemplo, é praticamente o mesmo, né? Uma tabelinha, tá vendo, ó? E aí você tem a faixa do erro admissível, né? Do erro máximo admissível. Você pode ver que tem aí o valor, né, de 1/4, depois vem de 1/4 a 3/4 e de 3/4 acima. O que é isso? São as amplitudes, né? Então, você pode ter um instrumento, por exemplo, digamos aí, da classe de exatidão B, né? E ele tem lá uma amplitude de 3, por exemplo. Então, você vai ter, né? Ou pode ter o mesmo instrumento da classe de exatidão B com amplitude 2. Aí você vai estabelecendo, né, as faixas e você vai conseguir identificar onde que o seu instrumento está posicionado aí. Tudo isso é regulamentado pela norma, né? Quando você vai fazer, por exemplo, uma calibração, né, você vai, normalmente as empresas que trabalham com a calibração de instrumento, eles utilizam essas referências tabeladas, né, aquelas do que é fornecida pelo fabricante do instrumento e também as referências normalizadas para poder, na medida que é feita a aferição e a calibração do instrumento, para você saber se realmente, assim que você emitir o certificado, né, de calibração dele, você dizer que ele está dentro da faixa ali, portanto, ele vai poder ser utilizado, né, em conformidade com a norma. Então, isso é muito importante para quem usa o instrumento, né, ter esse grau de confiabilidade, como também para quem efetua os serviços de calibração e certificação. Outro termo muito interessante aqui, né, que a gente também trabalha como terminologia, né, na parte de instrumento, é a resolução do instrumento. O que é a resolução? É a menor, representa, né, a menor dimensão, ou o menor valor que o instrumento é capaz de fornecer. Então, se você vai no catálogo do instrumento, né, e verifica a resolução dele, todos eles trazem resolução, né? Seja termômetro, manômetro, pode ser um instrumento de medição dimensional linear, né? Um paquímetro, micrômetro, qualquer tipo de instrumento, vai aparecer lá a resolução. Para esse exemplo que eu estou mostrando aí, olha, resolução aí é o quê? 1 grau, tá vendo? Então, veja bem, olha que interessante. Se eu tiver que fazer uma medição cuja a variação da minha temperatura seja inferior a 1 grau, esse instrumento, por exemplo, ele não serve para mim. Por quê? Porque o máximo, né, o valor, a diferença menor que ele oferece, em termos de valor de escala, é 1 grau Celsius. Então, eu teria que lançar mão de um termômetro aí com maior alcance, né, para mim poder efetuar minha medição. E por falar em alcance, o termo resolução, né, ele está muito associado também ao termo alcance. O que é alcance? É o valor máximo que o instrumento pode medir. Então, né, e tem também o outro termo associado ao alcance, que é a sensibilidade, que é o menor valor que o aparelho pode medir. Então, você tem, olha que interessante, a sensibilidade tem a ver com o valor mínimo de escala, que é a resolução, né? E o alcance é o valor máximo que o aparelho pode medir. Para mim entender, por exemplo, em que faixa que esse instrumento trabalha, para saber, por exemplo, se ele vai se ele vai servir para mim, né, para mim poder aplicá-lo naquela condição ali. Então é muito importante eu saber tanto o alcance quanto a sensibilidade e saber a resolução que ele oferece. Então esses três termos, né, resolução, alcance e sensibilidade, são fundamentais aí para mim entender a capacidade do meu instrumento. Outro termo muito interessante também é quando a gente trata da questão da linearidade. O instrumento vai produzir uma série de medições e vai gerar uma quantidade enorme de respostas.
ou seja, né, são várias indicações de medidas, e aí eu preciso entender o seguinte, como que esses resultados estão se comportando, né? Então, normalmente, eu faço uma análise, né, inclusive aí nesse relatório aí, olha, que é emitido, né, pelo registrador, eu consigo entender, por exemplo, os meus resultados, né? Essas bolinhas azuis aí, ó, são os meus dados, né? Digamos que cada uma delas representa um resultado de medição que foi efetuado lá durante um determinado processo. Então, eu vou ter essa linha vermelha, que é a minha linha de referência. E eu vou ter, por exemplo, essas duas linhas tracejadas, elas estão mais ou menos próximas à linha vermelha, que vai estabelecer os meus limites para máximo e para mínimo. E aí, o que vai acontecer? As bolinhas azuis sendo os meus resultados de medição, eu vou tentar entender o seguinte, onde que está posicionado cada resultado desse. Ou seja, esse relatório de linearidade de medição, ele vai me mostrar o que a gente chama o seguinte, se o meu instrumento está acometido de algum tipo de vício de medição. O que é o vício? Vício vai provocar aquele erro aleatório lá, ó, né? Aquele erro de tendência. Então, quando o instrumento, por exemplo, ele começa a efetuar várias medições e ele não segue um certo grau de linearidade em relação ao meu valor referencial, significa que eu tenho que fazer alguma intervenção no processo. Ou verificar, por exemplo, o que está acontecendo e aí, ou enviar para calibração, ou, por exemplo, trocar o instrumento. Então, eu vou ter que fazer algum tipo de intervenção, melhorar o método de medição, verificar o procedimento, trabalhar todos aqueles fatores lá que estão envolvidos aí no sistema de medição. Então, é muito importante a gente entender o seguinte, quando o instrumento ele mede, ele consegue produzir resultados de forma linear, significa que você consegue fazer o acompanhamento da situação desse instrumento durante ali o processo de trabalho dele. Tá bom? O erro de offset é fácil de entender. Inclusive, nós já conversamos sobre ele aqui no curso. É a diferença entre o VP. O que é o VP? É o valor medido. Né? Digamos lá, eu tenho uma variável controlada e eu estou medindo essa variável. Aí eu vou obter o valor VP. Então, eu vou fazer o cálculo, né, subtraindo o valor medido dessa variável controlada, né, e o valor SP, que é o meu set point, que é aquele valor lá que eu defini lá no controlador, né, como referência para me ajustar o meu sistema na malha de controle. Então, para mim, o que é o erro de offset na realidade? É a diferença entre esses dois valores. Logicamente, né, esse valor, a tendência da malha é corrigir esse valor. Então, o controlador, por exemplo, como ele tem um software, né, ele vai interpretar esse resultado do offset aí, né, que é essa diferença, e vai fazer as devidas correções ali e os acertos. Né? Vai depender do tipo de malha ali que está sendo, o tipo de controle que está sendo feito, né? Que tipo de realimentação do processo, ou se é de feed forward, ou se é de feedback, né? Então, o erro de offset, ele sempre vai aparecer ali. Né? Se ele for zero, significa que está tudo ok, melhor, né? Então, caso dê alguma diferença, aí você tem aí a incidência do erro de offset, como eu disse, vai ser corrigido pelo controlador. Então, pessoal, terminei de falar para vocês as principais terminologias. Existem outras, tá certo? Evidentemente, mas essas são as principais, principalmente aquelas que estão ligadas à parte de instrumento, tá certo? Eu vou deixar depois uma cópia do VIM com vocês. Já está lá no blog, inclusive, que vocês podem baixar uma cópia dele, para vocês terem, né? Muito importante. Agora, vamos falar um pouquinho de simbologia, para a gente, né, dar aí o encerramento da nossa aula. Bom, a simbologia, o próprio nome está dizendo, são símbolos gráficos, né? E no caso da instrumentação, as simbologias elas são determinadas pela norma ISA. Então, a norma ISA ela tem os desdobramentos, né? Tem a 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Então, tem uma relação de normas, né? Como uma estrutura normalizada para cada tipo
de símbolo que você precisa trabalhar. Então, você tem, por exemplo, para instrumento, para diagrama, né? Então, no caso, por exemplo, aqui, que eu trouxe para vocês, eu trouxe mais aquela parte focada mais na parte de instrumento, né? Que é o nosso objeto de estudo aqui. Então, no caso de instrumento, né, é trabalhada a questão da padronização utilizando letras e números. Então, o que, é que vai acontecer? Letras e números vai ser utilizado para definir função do dispositivo, quer dizer, o que, que ele está efetivamente, qual que é a função dele ali no sistema, né, ou dentro da malha. Vai identificar também os itens modificadores, né? Então, você vai usar uma letra também para diferenciar esses modificadores, eu vou falar daqui a pouco, e também para definir as variáveis. Aí tem um errinho de português aí, olha, é variável que deve ser medida. Ou seja, todas as variáveis do processo, elas também vão ser identificadas ali pela simbologia. De forma mais específica, né? Como eu disse para vocês, existem as várias normas, e aí nós temos, então, a estruturação gráfica, os símbolos e as condições de identificação, que vai atender tanto para a malha de controle, para fluxograma e diagrama, né? Alguns tipos de diagramas vocês já viram aqui no curso. Aqueles diagramas de bloco, por exemplo, que a gente mostrou lá atrás no curso, eles não utilizam esse tipo de simbologia. Já são os diagramas mais simples, né? Que vai mostrar normalmente a estrutura do processo em si. Quando a gente vai trabalhar a questão, né, da simbologia mais aplicada aos diagramas, aí tem os tipos de diagramas. Vocês assistiram a aula assíncrona que eu deixei. Aí eu separei lá os tipos de diagramas mais comuns. E aí os diagramas, por exemplo, do tipo PID, que é os diagramas de instrumentação e processo, que são os mais comuns, eles trabalham com a especificação de letras, tá? Mais ou menos em dois grupos de letras. Então, a gente tem mais ou menos o primeiro grupo, né? Que aí você vai ter as variáveis. Então, nós temos aí, olha, A, F, L, P e T, né? Nós temos lá embaixo, por exemplo, os modificadores, conforme eu havia dito. Aí vai ser representado pela letra D e S. Tá vendo? Vocês podem ver que tem algumas letras que, que estão, que estão assim, bem relacionadas com o termo que ela significa. Por exemplo, S de segurança, por exemplo. Mas aí, quando você vai lá em cima, olha, F. Aí você poderia pensar assim, olha, mas vazão não pode ser F. Mas aí do inglês, né? Flow. Então aí já é F. Então segue o quê? O inglês. Então, no caso de vazão, vem a letra F, ao invés de V. No caso de L, né, você tem a questão do nível, tá vendo? Ó? É a letra L. Pressão aí já coincidiu, né? É P mesmo. Temperatura é T. Então, do lado direito, nós temos o outro grupo de letras, e aí nós temos a letra A para alarme, C para controle. Tá vendo? Olha, indicador, registrador, tá vendo? Então, nós temos letras específicas aí que vai identificando cada componente que vai fazer parte ali da malha. Tá? E também nós temos os principais modificadores. No caso do H, né? Para quando é alto e L quando é baixo. Quando você leva essas letras e tenta organizar essas letras para formar uma simbologia, então você vai fazer o que a gente chama de agrupamento. Eu citei um exemplo aí, olha, o TRC, por exemplo, ó, nós temos lá, olha, a primeira letra. Então, de amarelo aí, ó, a primeira letra, temperatura, é a variável, tá vendo? Ó? A segunda letra, R, olha lá, registrador. É a letra C. Aí nós temos a terceira letra, é o quê? O controlador. Então, quando você olhar para a malha e ver lá assim, olha, TRC, então você já sabe que é um controlador, o quê? É um equipamento, não é isso? Ó, um dispositivo controlador de temperatura que possui a função de registrador.
Então, gente, olha que interessante. A letra, né, ela vai definir a função e o tipo de instrumento que está sendo aplicado ali naquela condição, naquele local. E o mais interessante é que você pode, inclusive, associar também, né, a essas letras o código da área. A área seria o código específico onde o equipamento está funcionando. Então, nesse exemplo que está dando aí, olha, esse código aí, ó, 5380, ele está sendo associado junto com o 103. O que é o 103 aí? Olha, é TIC, né? TIC, ó. Então, o 1, por exemplo, pode ser o número da malha, tá vendo? E o 03, né? Pode ser um outro código associado, né? Tá vendo aí, ó? 103, né? A área, número da malha, aliás, né? O 103 é o número da malha e o 5380 é o código da área. Esse código de área também pode variar de empresa para empresa. Ele não é um código normalizado, não. O que é normalizado para nós aí é o TIC, né? Agora, o outro número, né, os outros números aí são específicos da área. Exemplo, né, os Minas, a Peran, as empresas de um modo geral, elas vão fazer o que a gente chama de tagueamento, colocar as etiquetas nos diversos instrumentos e identificar cada um deles lá no sistema, né, ali dentro do local que ele está montado, e fazer ali, né, a definição pelos códigos, né, e definindo cada tipo de instrumento ali, até mesmo para fazer depois, né, um catálogo, né, para fazer um cadastro no sistema, e cada instrumento, né, ele fica ali cadastrado e identificado de forma distinta. Tem que tomar muito cuidado também para não ter codificação repetida. Então, por isso que existem os códigos modificadores. Às vezes você coloca uma letra a mais, você coloca um número a mais para poder diferenciar um instrumento do outro. Às vezes você tem vários termômetros, por exemplo, eles não podem ter o mesmo número. Então você vai ter que colocar um código diferenciador. Tá certo? Essa tabelinha que está aí, olha, é um exemplo de como que deve ser feito o tagueamento. Ó. Então você pode ver que lá na frente, olha, a letra P é a variável, o RC é o item, né, o instrumento, ó, no caso aí o R, né, registrador, C, controlador, aí a função, não é isso? Ó, o que ele vai fazer lá, o instrumento, o dispositivo. O 001 é a área de atividade. E aí nós temos o 02, tá vendo? Ó? Que é a sequencial da malha. Você pode ter malha 01, 02, 03. Tem equipamento, por exemplo, que tem várias malhas. Aí você tem que separar uma malha da outra. Aí você vai numerar. E colocar a letrinha lá no final, que é o sufixo, para fazer a identificação diferenciadora. Tá certo? Então, basicamente, o tagueamento é feito dessa forma. Aqui tem um exemplo mais visível. Aí vem a etiqueta, tá vendo? Olha. Inclusive, nesse caso, essa etiqueta amarela aí, olha, é um tipo de tag, ó, para um transmissor de pressão. Do lado de cá, eu resolvi colocar para vocês também verem que além de ter o valor, né, o tagueamento do instrumento, tem também o controle de calibração, que é muito importante você ter esse dado na etiqueta para saber, né, ali, se você estiver fazendo uma inspeção, por exemplo, às vezes o técnico, né, ele está fazendo ali uma visita na área para fazer uma inspeção, ele saber a situação real ali do instrumento. Né? Pode ser que tenha uma informação na etiqueta, mas que de repente essa informação da etiqueta tem que bater também com a informação desse mesmo item que consta lá no sistema, né? De forma lá no banco de dados lá do cadastro dele lá no sistema. Então é muito importante isso aí, né? Esse acompanhamento, tá bom? Essa outra tabela aqui agora já é diferente, quer dizer, você vai ter agora o que a gente chama de local de montagem. Na aula passada eu havia mostrado para vocês, né, assim, as possibilidades, né, onde o instrumento pode estar montado. Às vezes ele está montado dentro de painéis,
em salas, por exemplo, dentro de armários, ou às vezes ele está na área, e aí vai depender do local. Então, essas simbologias que estão aí, cada uma delas vai dizer, por exemplo, em que local que o instrumento está utilizado. E aí, o que você vai fazer? Essas letras aqui, olha, essas letras, elas vão ser definidas dentro dessa simbologia aí, olha. Então, nós temos aí as linhas e as colunas, ó. De acordo com essa tabela, você tem como definir a posição do instrumento dentro do local, né, onde ele foi instalado. Pelo diagrama, né, dá para você saber também. Você olha o projeto, você consegue ver. Pelo projeto, você consegue ir lá na área, você sabe exatamente onde o instrumento está. Tá certo? Aqui nós temos uma outra tabela, por exemplo, que a gente chama de tabela de função. Isso aí está mais voltado ao controlador. Como o controlador ele tem ele trabalha, né, com funções matemáticas, então normalmente a gente coloca esses símbolos dentro do diagrama ou ali representando ali próximo na linha de sinal para indicar que tipo de função está sendo executada pelo controlador. Tá certo? Aqui nós temos um exemplo das simbologias de sinais, né? Suprimento, impulso, sinal pneumático, sinal hidráulico, sinal eletromagnético, vários tipos de sinais que vai fazer parte, né, do meu diagrama. Então, na hora que eu for fazer, por exemplo, um projeto, eu vou colocar o símbolo do instrumento, de outro instrumento mais adiante, e na hora que eu for ligar um símbolo de um instrumento com o outro, eu vou verificar, por exemplo, que tipo de sinal que está sendo emitido. Dependendo do tipo de sinal, eu vou utilizar uma dessas linhas que estão aí, né? Então, aí, tá vendo? Daqui a pouco, assim que eu mostrar para vocês um diagrama, vocês vão entender melhor como que essas linhas são aplicadas. Cada uma delas já tem um significado, né? Aqui nós temos os elementos de processo, as diversas válvulas, né? Principalmente, né? Aí nós temos válvula de gaveta, globo, válvula de esfera, né? Então é mais ou menos dessa forma a simbologia, né? Aqui, olha, aqui mais um exemplo, né? Você pode ver que cada símbolo vai diferenciar uma válvula da outra. Olha lá, a válvula manual, olha como que é a haste da válvula, né? Nós temos em cima, olha, a válvula com atuador, essa parte mais esférica. Então, cada tipo de válvula vai ter um símbolo correspondente. Então, veja bem de azul aí, olha, a manopla. Aqui tem a simbologia de mola, né? A parte de acionamento. Essa de baixo, essa terceira aí, é uma válvula automática, automatizada, né? Ela tem, inclusive, a entrada lá, a montante, que é a entrada do fluido, e a jusante, que é a saída, né? Do lado de cima, eu tenho um acionamento manual e eu tenho também a parte de realimentação. Ó. É uma válvula autorregulada. Então, ela tem dois ajustes. Ela pode funcionar manualmente e de forma ajustada para funcionar automática. Aqui nós temos outros exemplos. Bomba, tá vendo, gente? Não é só instrumento, não, ó. Os equipamentos também, ó. Vaso ou reator, trocador de calor, aquecedor, medidores, por exemplo, ó, pitot, medidor de Venturi, placas de orifício, que vocês viram naquela aula lá de instrumentos de medição de vazão, né? Válvula solenoide também. Esse tracejado aí, olha, é um sinal elétrico, né? Está indicando para acionar a parte elétrica da válvula, né? Nós temos aí a simbologia de dreno ou purgador, né? Aqui nós temos mais alguns exemplos e outras nomenclaturas também sobre os tipos de válvula. Tá vendo? Ó? Sinal. Observa que nessa simbologia da direita, nós temos o sinal de saída pneumático. Você pode ver que aquela tabelinha que eu mostrei lá atrás para vocês, de sinal, ela aparece aqui, ó, junto com a válvula. Nós temos esse elemento escuro aí, ó, esse quadradinho escuro aí, que
que a gente chama de posicionador, é tipo um conversor, né? Ele converte de corrente para pressão, né? Nós temos um sinal pneumático e tem um sinal de entrada elétrico para atuar o conversor. Então, tudo isso, né, através da simbologia, a gente consegue identificar claramente, né, o tipo de válvula, o funcionamento dela e como que ela opera. Tá ok? Aqui nós temos mais alguns exemplos, alguns símbolos de tubulações e conexões, né? Pode trabalhar, por exemplo, dependendo do sistema, pode ser mangueira, por exemplo. Às vezes você tem as cruzetas, tem flange, por exemplo, para fazer a ligação de um tubo no outro. Tem, por exemplo, joelho, curvas, por exemplo. Então, toda essa parte, né, de conexão e tubulações, seja tubulação rígida ou flexível, tudo isso é normalizado e também tem uma simbologia específica. Aqui nós temos um exemplo de um diagrama PID, né? Aqui já dá para você ver claramente, né, os equipamentos. Olha, dá para a gente saber o que é um tanque, tudo onde que tem as válvulas, por exemplo. Né? Nós temos aí já as letras indicativas, saber, por exemplo, onde que o instrumento está posicionado, se ele está lá no campo ou não. Nós temos as linhas de sinais elétrico, por exemplo, tem sinal aí, né, pneumático, por exemplo. Nós temos ali, olha, um sinal elétrico. Nós temos aqui em cima, né, um condicionador de sinal de entrada para... Tem ali, olha, um sinal de raiz quadrada do controlador. Não sei se vocês estão vendo, é uma função do controlador, né? Basicamente isso, gente. Aqui nós temos um projeto diferente, né? Aqui, olha, aqui um diagrama, né? E na realidade é um projeto também, né? E aqui nós temos um projeto mais elaborado, com a legenda direitinho, né? Feito aí já com auxílio, né, de software. Por falar em software, nós temos diversos programas aí, né, alternativos, né, que são usados para criar esse tipo de diagrama. Esse primeiro diagrama aí, olha, esse número 1, é um diagrama mais simples. Ele está mais focado na questão de mostrar o processo, né? Agora, o 2, o 3 e o 4, você já tem um projeto mais detalhado. Inclusive, né, trabalhando com o sistema de blocos, você tem aí os diversos blocos para você ir fazendo as montagens. Então, é um processo de clique, né, e arrasta, e posiciona na tela, na interface ali do software, e você vai fazendo a montagem do diagrama, tá certo? Então, é muito prático, né? Tem os programas aí. Depois eu posso até deixar para vocês o link de um deles, para você baixar uma versão demo, né? Que você pode estar utilizando aí. Ela é um pouco limitada, mas dá para você usar. É uma versão... Eu não vou dizer que você vai conseguir uma cópia dela gratuita, né? Porque eu não olhei. Mas para você, pelo menos, fazer uma experiência, para quem sabe fazer um teste aí de um diagrama, ou criar um diagrama simples aí de instrumentação. Os sinóticos são os diagramas mais, assim, mais práticos que a gente tem. Por quê? Porque além de você fazer toda a representação, né, dos dispositivos, de todos os itens que compõem o sistema, você ainda tem a opção de criar a simulação, né? Então, não sei se vocês viram, né, a simulação, vocês fizeram lá o projeto integrador, eu fiz questão de colocar lá um videozinho onde o técnico lá explica, né, as principais regulagens que existem ali. E aí, no sinótico, dá para a gente fazer esse tipo de regulagem, fazer as alterações das variáveis, fazer, como eu disse, né, simulações para você obter aí resultados de processo, tal qual aconteceria, né, na condição real. Isso é muito importante, né, essa possibilidade de fazer essas simulações. Aqui nós temos um exemplo de sinótico,
E hoje, né, com as tecnologias que a gente tem, você pode também levar isso para os dispositivos móveis. Então, você pode ter, por exemplo, as telas, tanto na área, por exemplo, não só, igual antigamente, que, né, que as telas eram só na sala de controle, mas hoje você pode ter essas telas, né, disponíveis aí na sua mão. De repente, você pode fazer ali uma visita na área e ter esses diagramas ali, né, disponíveis para você fazer, então, a interpretação de resultados, às vezes até fazer algum tipo de análise ali, pontual, no próprio campo mesmo, né? Então, é isso, tá, gente? Pessoal, queria agradecer vocês pela oportunidade aí de ter trabalhado junto. Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que essa disciplina foi só 30 horas. É muito pouco tempo para a gente falar de muita coisa, sabe? E ela veio, né, com uma conotação de fundamentos de instrumentação. Eu tentei trabalhar com vocês assim de uma forma bem mais abrangente. Se eu fosse focar, né, em determinados pontos da disciplina, talvez eu não conseguiria cobrir, né, dar assim, uma amplitude maior. Então, como vocês, né, aí o objetivo de vocês dentro da engenharia metalúrgica é ter mais uma compreensão, né, assim, uma análise, né, ter essa capacidade de análise, mais a visão mais interpretativa mesmo. Então, eu trabalhei dessa forma. É a primeira vez que a gente desenvolveu essa disciplina no curso, né? E eu espero, né, que a gente tenha, né, que eu tenha assim proporcionado a vocês momentos aí de estudos interessantes e que você tenha aproveitado o resultado. Na verdade, eu fico assim pensando, né, se realmente foi atingido os objetivos que a gente propôs, de acordo com o plano de ensino, tá certo? E eu queria ouvir de vocês também dar um feedback para mim, para a gente tentar ir melhorando para frente, né? E se a disciplina fosse, na minha visão, se ela fosse 60 horas, e ao invés de ser fundamentos de instrumentação, ela fosse instrumentação e controle, aí a gente poderia fazer um trabalho mais diferenciado, inclusive, né, na parte de controladores, trabalhar, por exemplo, com algumas funções do controlador, fazer algumas simulações. Outra coisa importante para essa disciplina é porque ela não tem laboratório. Eu tive, essa semana passada agora, eu visitei lá o Senai ali da Uzi Minas e estava olhando as plantas deles lá, de instrumentação, e conversando com o pessoal lá, sabe? Interessante, né? A gente está trabalhando um projeto aí no Cefet de criar o curso de automação industrial. Não sei se vocês, né, é uma coisa assim que está ainda de forma embrionária, mas se esse curso de automação industrial vier, ele vai também trazer junto um laboratório de instrumentação, que talvez vai fazer parte depois, que pode ser utilizado pela engenharia também, né? Dentro dessa disciplina. Mas aí, dentro da visão é essa, né? Fundamento de instrumentação, a gente tentou trazer o máximo para vocês aí dentro das 30 horas. Espero ter atendido vocês aí, as expectativas que vocês tiveram. Beleza, Tá bom? professor. Eu achei que, igual você falou, 30 horas é muito pouco, né, para contemplar a disciplina inteira. Da maneira que você passou para a gente, eu acho que deu para entender, como você mesmo disse, a gente está numa disciplina de fundamento, então é muito difícil a gente aprofundar, mas Não tem como, né? não tem como. Inclusive, fazendo online também seria o ideal a gente poder até fazer uma visita técnica ou algo do tipo Isso. na Perão ou na Uzi Minas, para ver de frente já, né, junto com a instrumentação. Eu acredito que no futuro próximo a gente vai poder fazer isso, por enquanto nem todo mundo foi vacinado, né? Mas eu também penso assim, pessoal, que dentro da proposta do online e da disciplina ser um fundamento, então é, eu acredito que ela você conseguiu cumprir com o prometido, né? Com o que pretendeu. A gente tem as limitações de ser online, de ter, acaba tendo um horário meio que reduzido, porque e ao mesmo tempo mais cansativo para todo mundo esse negócio de online.
E eu acredito que foi isso, conseguiu cumprir o objetivo de ser um fundamento, né, de iniciar a gente com a ideia. Eu espero aí, professor, no futuro próximo, a gente poder fazer a metrologia como optativa, que é uma Sim. disciplina Olha para importante, você já. ver. Olha para você ver, ó, 50 minutos. O que eles pediram para fazer, ó? Edilson, é 30 horas. Conversaram comigo assim, ó, 30 horas, é 50 minutos por semana. Você vai ter que produzir material assim para os alunos. Não tem laboratório e é fundamentos de instrumentação. Jogaram a bomba para mim, falaram assim, agora, monta isso aí. Eu falei, não, deixa comigo, vamos lá. Então a gente Então, é difícil, né, que você tem que condensar todo um conteúdo muito grande em poucas horas e ainda mais na pandemia, aí é osso. na pandemia. Então é isso, né? Mas assim, eu acredito que vocês aí, né, vocês já têm uma visão crítica das coisas, vocês podem pesquisar material também. Eu tenho muito material dessa área, eu posso disponibilizar para vocês. E a gente vai conversando, né? A gente não, vocês estão aí ainda, né? A gente, qualquer momento que precisar de mim, vocês podem entrar em contato. Eu estou sempre disponível. Vocês têm meu e-mail aí, meu telefone. Eu estou às ordens. Tá certo? Ok, gente? A Renata quer falar alguma coisa, Renata? Beleza, então, professor. Eu concordo com o Thales, foi muito proveitosa a matéria, você explicou tudo muito bem, acrescentou bastante. Gostei bastante da sua metodologia de ensino também. Você fez na outra, você fez lá na Unileste, não fez? Fez, né? Já tinha O feito, que só você fala alguns para mim, tópicos. comparando aí do jeito que você fez lá e agora? O que acrescentou? Acrescentou bastante coisa, É questão de... mesmo? muita coisa eu não tinha visto, é nomenclatura mesmo, não tinha passado por isso lá. Eu poderia, ó, se eu tivesse mais carga horária, sabe o que a gente ia fazer da agora para frente? A gente ia analisar projetos, a gente ia pegar os diagramas, ia pegar, começar a analisar instrumento por instrumento, entendeu? Poderia pegar um sinótico, né, assim, ou pegar um software, instalar um software, fazer um projetinho. Olha que bacana que seria, entendeu? Aí daria para a gente avançar um pouco mais, né? Mas isso também não estava na programação, não. Isso aí é só mesmo uma ideia que eu tive, né? Que a gente poderia avançar nesse sentido. Fazer umas visitas técnicas bacanas, preparar umas práticas, ir na usina, por exemplo, visitar, ver, conversar com o pessoal lá dentro. Isso tudo agrega, tá certo? Tá bom, gente? Então é isso, Beleza, então, tá? professor. Aqui, só uma dúvida. As notas se pretende lançar elas Isso. quando? Então, agora fechou, eu vou fechar tudo e eu vou ver se eu consigo liberar tudo para vocês até no sábado, pode ser? Tá, beleza, então, professor. Porque hoje, né, quarta-feira, uns 3 dias aí, tá bom? Aí eu resolvo tudo com vocês e envio lá e qualquer coisa vocês me falam aí, né? Qualquer dúvida que tiver, vocês podem me chamar lá no WhatsApp. Beleza, então, professor. Tá, Fica assim, então. Um abraço, beleza. felicidades para vocês aí. Um Tudo de abraço, bom. professor. Até a próxima. Valeu.